Na verdade, esse projeto é uma invenção do governo, que todos já sabem que não vai cumprir o que estabeleceu para a meta do resultado primário. A meta do resultado primário para esse ano era de 139 bilhões. O governo sabe que não vai alcançar e fica atrás de instrumentos criativos aqui como esse. O que eles estão querendo fazer é apropriação indébita. Uma pessoa ou uma empresa foi para a justiça, obteve uma vitória numa decisão judicial e tem o direito de receber esse precatório. Se não for levantado em 2 anos, diz o projeto, o governo coloca na sua conta única. O que o governo está querendo aqui é se apropriar de 8,6 bilhões, que é um direito garantido a muita gente e a muitas empresas. Passa por cima da Constituição Federal. A Constituição Federal diz, no artigo 5º, inciso 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Eu chamo a atenção dos senhores. Nós estamos querendo, com a lei, tornar sem efeito uma decisão judicial. Isso não pode. O mesmo artigo 5º, inciso 54, diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Sim, no caso, esse precatório é um bem de uma pessoa que conseguiu aquilo através de uma decisão judicial. Atropela também o artigo 6º, o parágrafo 6º do artigo 100 da Constituição Federal, que garante que os recursos ficarão mantidos em conta judicial. Agora, senhores, vamos para o debate da economia também aqui. Há 1 ano e 3 meses atrás, afastaram a presidente da República, falando em crime de responsabilidade. Eu vi o relatório, senadora Vanessa, do senador Anastasia, que foi o relator. Um capítulo dizia o seguinte: o governo não pode gastar mais do que arrecada. Essa é uma regra, diziam eles. Pois bem, no ano passado, o déficit primário do governo federal foi de 160 bi. Agora eles não estão cumprindo o déficit de 139 bi. No acumulado dos 12 meses, também temos um déficit primário de 160 bi. Agora eu vi o senador que me antecedeu aqui. É impressionante como eles têm um diagnóstico errado e a receita também errada. Porque lá em 2015, nós dizíamos o tempo todo, como falar em gastança da Dilma se ela tinha feito um ajuste fiscal? Inclusive um ajuste que eu considerei equivocado, porque aquilo aprofundou a nossa recessão e a crise econômica no país. Mas gastança em 2015, nós argumentávamos e mostrávamos que o que houve foi o contrário. O problema do déficit de 2015 foi frustração de receitas por causa da desaceleração econômica. O problema hoje do déficit também não é gastança, frustração de receitas. Até porque, com a política que estão fazendo de austeridade, de um ajuste fiscal tão violento, senador Humberto, os investimentos, nesse ano, estão caindo 40% em relação a 2016, que já foi baixo. O que nós temos que fazer é o oposto do que eles estão fazendo. Porque tem gente que acha que aqui ajuste fiscal não tem impacto no crescimento da economia. Eu queria distribuir para os senhores um estudo recente do IPEA, em que falam do efeito multiplicador do investimento público, do gasto público. 1% a mais de investimento em saúde significa em torno de 1,5% a 1,6% de crescimento econômico. Agora, o contrário também é verdadeiro. 1% a menos de investimento em saúde significa algo em torno de 1,5% a menos de crescimento econômico. Então, nós estamos no meio de uma maior depressão da história do país, com 8% de recessão em 2 anos e pouco, fazendo um plano de austeridade que só agrava a situação, porque tem mais frustração de receitas e a dívida pública está aumentando.
A dívida pública só diminuiu nesse país quando houve crescimento econômico. O presidente Lula pegou a economia com a dívida de 60% do PIB, trouxe para 34%, por quê? Porque a economia cresceu. Num momento como esse, que a gente vive de depressão econômica, ao invés de austeridade, nós tínhamos que ter um plano para fazer esse país crescer, tinha que ter política fiscal anticíclica, tinha que ter aumento do gasto social, tínhamos que colocar os bancos públicos para emprestar, porque hoje, até isso, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, as taxas de juros estão superiores dos bancos privados. O BNDES devolveu 100 bilhões, não está investindo coisíssima alguma. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte, é um esforço inútil por parte do governo. É quase uma posição de desespero para fechar as contas públicas, se apropriar de 8 bilhões de um dinheiro que não é seu, de um dinheiro que é uma conquista de muitas pessoas e empresas através de uma decisão judicial. É isso que eles estão fazendo. É um arremedo. Só se resolve o problema das contas públicas no país quando a economia voltar a crescer. E, infelizmente, eu não vejo nenhum plano elaborado por essa equipe econômica de Michel Temer para fazer o país crescer. Eu só vejo mais austeridade, é a repetição de uma coisa que deu errado em todo mundo. E agora, no apagar das luzes, querem tirar dinheiro dessas pessoas. Volto a dizer, inconstitucional. E eu quero chamar a atenção aqui dos meus pares. Esse é um momento importante. Essa aqui não é discussão de oposição e situação. Eu parabenizo o senador Ricardo Ferraz pela posição em cima desse projeto. É uma posição coerente com quem fez aquele outro discurso. Apesar de discordarmos, caro senador Ricardo Ferraz, radicalmente um do outro sobre como a economia brasileira voltar a crescer. Eu, sinceramente, acho que se nós ficarmos presos apenas num plano de ajuste, de austeridade, nós vamos continuar patinando, a economia já caiu 8% e vai continuar estagnada, porque a gente não vê recuperação. Quando tem uma recessão longa, geralmente acontece um processo em V. A economia cresce, cai e depois cresce. Aqui não. Aqui nós estamos caindo e, pelo que parece, vamos ficar num período de estagnação, porque não dá para comemorar, como fez o governo, o crescimento do primeiro trimestre. 1% do PIB, só que 0,9% desse 1% foi ligado à safra agrícola, que cresceu mais de 13%, e ligado à exportação. O investimento caiu 1,6%, consumo das famílias caiu, consumo do governo caiu. Então, senhor presidente, eu faço aqui um apelo a todos os senadores e senadoras. Vamos votar contra isso. Isso aqui fere a Constituição Federal. O governo quer se apropriar de forma indevida de um recurso que não é seu. Por isso o PT vai votar contra esse projeto.